Oi, gente, eu sou a Kim, criadora da KD, e hoje eu estou aqui com uma parceira, com uma amiga que está aí comigo na luta, fortalecendo o nosso trabalho. E o nome dela é Mona Lisa. Mona Lisa é psicóloga clínica, com ênfase em questões de gênero e violência contra a mulher. Mona, você tá bem? Como estão as coisas por aí? Muito obrigada por aceitar participar desse bate-papo. Oi, Kim. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu estou bem, fico muito feliz pela oportunidade de poder falar com vocês aqui hoje, um pouquinho do meu trabalho e trazer algumas questões que normalmente a gente sempre tem curiosidade de entender como funciona e qual que é o processo desse trabalho. Legal, Mona. E para começar, um tema que é muito importante e que infelizmente a gente confunde muito ainda é a diferença de tristeza e depressão. Você poderia explicar um pouquinho quais são essas diferenças? Acho que é uma questão que a gente precisa pensar primeiro como a gente constrói a nossa relação com as coisas que a gente vivencia no dia a dia, no nosso trabalho, seja com a nossa família, nos estudos, enfim, nos ambientes que a gente gosta de transitar, como é que a gente vai processando cada emoção que a gente vive ali e o que, que ela vai refletindo em nós. Então, muitas das vezes é normal que alguma coisa nos desagrade ou que nos traga um humor mais deprimido, né? Uma sensação de tristeza ali que você não entende muito bem de onde vem, porque tem todo um processo de conhecer como é essa interação nos espaços que o ser humano vai viver normalmente no seu dia a dia. Quando isso começa a ficar crônico, que a gente fala recorrente, né? A gente fala muito de depressão recorrente, que é aquilo que vai e volta de tempos em tempos, ou perdura por muitos dias, começa a trazer uma sensação de inadequação nos espaços, um desinteresse, né? Um distanciamento. Pensa ali na mulher, na pessoa ficando já um pouco mais distante daquele lugar que ela deveria estar presente, ou que fazia sentido para ela, e agora não faz mais. E aí você começa a observar que tem uma dificuldade de interagir e fazer as atividades que antes eram normais, cotidianas, então tudo fica muito pesado, né? Aquela sensação de peso, assim, não consigo andar, não consigo me mexer. Para abrir uma porta já começa a ficar um sacrifício, né? E aí, quando a gente vai caminhando para isso, com a questão de ser recorrente, perdurar por uma semana, 2 semanas, opa, um sinalzinho de alerta, né? Quando a gente está falando ali de 15 dias sequenciais, com esse humor, com essas sensações, a gente já vai considerando aí o início de uma depressão. E quando a gente percebe, por exemplo, tem uma amizade, eu convivo com essa mulher e eu percebo que ela tá se fechando um pouco, que ela não tá tão animada para certas coisas e isso aí vem se repetindo. Como que a gente pode sugerir para essa amiga, né? Como ela pode buscar ajuda, fazer terapia, para também não ser invasivo, né, Mona? Porque pensa, como que você chega numa pessoa e fala, então, vamos ao psicólogo? Como que a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável e sem ser tão invasiva? Bom, aqui eu estou trazendo para vocês alguns sinais, alguns indícios de como isso vai acontecendo. É evidente que isso é um pouco mais profundo, tem várias questões que a gente vai observar nesse processo até a gente encaminhar alguém para um processo de psicoterapia e um tratamento, às vezes, até medicamentoso, quando necessário. Você tem ali uma amiga, ou você mesmo, inclusive, né? A pessoa está ali, tipo, começa a observar que o assunto é como se a gente ficasse no pensamento circular. Então, aconteceu um fato, um problema, uma dificuldade que você não elaborou, certo? E aquilo fica indo e voltando no discurso da pessoa. Aí você fala, opa, nossa, ela não costuma ser assim. Aí amanhã ela vai e fala novamente, depois de amanhã fala novamente. Você começa a perceber sintomas de isolamento, principalmente até em mulheres que sofrem questões de violência, a gente observa muito isso. Um isolamento, um desinteresse, um desânimo, uma certa apatia. Aí você
tenha a oportunidade de fazer essa escuta, né? Eu acho que é muito importante, e considerar tirar um pouco das crenças, porque socialmente a gente entende o quê? Que psicoterapia é coisa de quem não está muito dentro da sociedade, né? A gente entende que é alguém que está totalmente fora ou que destoa, a gente não vê como algo bom. Tem as crenças, muitas das vezes religiosas, que às vezes a gente acredita que só ter fé, mas não é só ter fé, né? Ter fé é importante, ela vai ajudar, sim, muito nesse processo. A fé, a família, a sociedade, o trabalho, os estudos, esse ciclo, ele vai fazer parte totalmente do tratamento. Mas, e conversando com a pessoa de uma forma mais próxima, explicando, olha, apesar disso tudo, o processo terapêutico ele vai te apoiar no seu autoconhecimento, porque inicialmente é isso que a gente percebe, a pessoa começa a falar, é só falar, né? Os primeiros dias de terapia é só um processo de escuta, e ela já vai entendendo que tudo bem, que as pessoas passam por isso, que essas coisas acontecem. Então, essas crenças, elas vão sendo quebradas ao longo do tempo. Então, percebeu que tem uma amiga, alguém próximo, que está trazendo um discurso, uma fala, sempre muito recorrente. Eu vou e volto no mesmo assunto, vou e volto no mesmo assunto, como se a pessoa não conseguisse sair daquilo de jeito nenhum. Dê um sinal de isolamento, não quer contato social, vá nessa pessoa, escute essa pessoa, tire um pouco dessas crenças, olha, tá tudo bem procurar ajuda, e de uma certa forma já vá com alguém, com locais ou processos de indicação. Sugira a companhia, muitas das vezes é preciso, olha, você quer que eu vou lá, quer que eu te ajude, né? Você quer que eu te apoie nesse primeiro momento, se for um atendimento clínico presencial, né? Isso é importante. E, Mona, você falando, eu estava aqui pensando, a gente vive em uma certa bolha, né, onde se fala muito de terapia, de buscar ajuda, mas ainda existe esse tabu de olhar para a terapia como algo ruim, negativo. Eu acho que a gente tem avançado muito, muito mesmo nesse processo. Acho que cada dia mais a gente vem observando uma sociedade que está disposta a buscar apoio. Nós encontramos alguns desafios na psicologia, inclusive porque ela acaba ficando acessível para um público, mas não para todo o público que ela deveria. Então, acho que tem essa questão que traz um distanciamento. Então, algumas pessoas ainda não desconstruíram essa crença, principalmente porque talvez a profissão chegue para uma boa parte da população, mas não para todo mundo. Hoje a gente fala mais ou menos de 4 psicólogos para 10 mil pessoas, né? Isso é pouco, ainda muito pouco aqui na América, né? E o Brasil faz parte disso, na América do Sul. Outra parte é que muitas das vezes a gente acaba vendo conteúdos que vão simplificando muito a profissão. Então, eu acredito que só de eu ver um vídeo, ou só de eu ouvir uma aula, uma música, não que não seja importante, eu já vou conseguir me resolver. Só que a gente tem pontos emocionalmente que eles são cegos, a gente não consegue enxergar sozinho. Então, o terapeuta ele vem para jogar uma luz nesse processo e você fala, nossa, eu não estava vendo isso. Mas até você chegar ao ponto de se dispor e aceitar o processo terapêutico, pode-se encarar algumas crenças como o medo de ter fraquejado, ou como foi criado na família, né? Então, não, você tem que ser forte, né? Sentir dor não é normal. Acho que os homens encaram muito esse processo, na maioria das vezes. As mulheres acabam, então, buscando ajuda em vários lugares que são importantes para ela, mas não vem com essa construção mais de olhar só para ela enquanto indivíduo na sua singularidade, né? No seu eu particular, porque a gente é muito único. E quando a gente vai caindo nessas crenças, sim, encontra uma dificuldade significativa de aceitar a terapia. Infelizmente, né, Mona? Mas agora falando sobre ansiedade, como que a gente
controla a ansiedade. É possível controlar a ansiedade? Olha que é possível. Não é um processo da noite para o dia, né? Então, quando um paciente chega, né? Quando a pessoa chega no consultório, eu costumo brincar assim: olha, a gente vai trabalhar isso durante alguns meses, né? Mas tem solução. Então, você pensa que a ansiedade, eu estou falando muito das crenças, porque muito do que acontece na crise, né? Na terapia de crise, a ansiedade, ela está ligada à terapia de crise. É a pessoa, o indivíduo, preso no passado. Então, eu carrego no meu passado N coisas que me aconteceram, isso dentro da abordagem que eu acredito, né? E crio um monte de crenças que vão me impedindo, ou me estagnando, ou me gerando sensações ruins. Ou eu estou muito no futuro. Então, a gente pensa, ou está muito no passado, está muito no futuro. As pessoas falam, está muito no futuro, está muito no futuro. A crise também tem uma relação de estar muito no passado. E por que que ela tem essa relação? Porque aí, quando você volta para o seu presente, você tem a sociedade, você tem o seu eu no meio, certo? E você tem sua família. E as crenças estão lá existindo de como você se constituiu, como você cresceu, como você aprendeu. De repente, que nunca é de repente, você está sentado lá e vê uma cor, sei lá, vermelha, uma cor lilás, e dá uma sensação ruim. Você não sabe explicar. E aí, depois você começa a sair na rua, tem aquela multidão, você fica angustiado, não quer sair mais. Você também não sabe explicar. E aí, a gente vai fazer o que nesse processo da clínica? Olhar para o indivíduo. Olha, o que aconteceu? Muitas das vezes são perguntas até simples. Em tais dias, como costumava ser sua rotina? Ah, quando você senta na frente do computador e passa mal, você percebe o que você estava lendo, ouvindo? Percebe o que seu colega do lado falou e você escutou? E aí você vai começar um processo de identificação. Isso é bem do começo do tratamento do transtorno de ansiedade, em que a pessoa vai começar a perceber o que é que dá gatilhos em que levam ela a passar mal, né? Que é tão ruim, né? Palpitação cardíaca, tremores, falta de ar, assim, certeza de que vai morrer, né? A ansiedade, ela é um medo do colapso, assim, como um todo, né? Agora acabou minha vida, não tem mais nada. E muitas das vezes ela tá ligada a esses pequenos sinais do cotidiano que vão gerando esses gatilhos que estão relacionados às crenças que a gente construiu. Quando termina essa identificação, o que o paciente vai ter aprendido? Minimamente o que leva ele a passar mal. Por isso que eu falo, sim, é possível, ela não é tão rápida, mas também não é tão demorado. Em casos iniciais, assim, com 3 meses, a gente já tem respostas muito positivas na clínica, porque aí o indivíduo, ele já aprendeu, olha, eu sei, acontece isso, isso e isso. Então, então talvez tenha coisas que eu tenha que enfrentar, tenha outras que eu tenha que parar de estimular, né? Não vou ligar um jornal, assistir cenas de violência em um momento que eu tô com medo de que uma violência aconteça e isso vai sempre ligar um botão vermelho e vai me paralisar. Será que é melhor eu ir treinando a minha respiração, meu jeito de olhar para as pessoas no mercado, começar a expressar o que eu sinto e o que eu penso, porque, então, eu tenho, de repente, uma relação abusiva em algum dos meus ambientes, seja familiar ou de trabalho. Não falo, aquela pessoa reproduz o padrão o tempo todo. De repente, no dia seguinte, eu estou passando mal. E aí, como é que eu vou me posicionar nessa situação? Como é que eu vou começar a falar? Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou começar a falar, poxa vida, aquilo que minha mãe dizia não faz sentido. Ou meu pai dizia, não faz sentido. Aquela outra questão, sim, porque a gente tem tantos ditos familiares, né? Que a gente acredita e acabam nos levando para esse lugar. O outro é você aprender a olhar para o futuro, mas voltar, porque muitas das vezes a gente fica olhando para o futuro, olhando para o futuro, olhando para o futuro, e aí fica nessa mesma questão que é ficar paralisado, e aí os sintomas também começam a surgir a partir daí. Então, é possível controlar a ansiedade. Eu não diria que a gente tem que acreditar numa ideia de cura, a gente tem que acreditar numa ideia de autoconhecimento. Então, pensa que nesses 3 primeiros meses, de 3 a 6 meses, você vai trabalhar os sintomas de ansiedade e, posteriormente, é o autoconhecimento, porque a gente sempre vai ter questões a serem revistas. E agora eu quero saber
como funciona o seu trabalho, o seu atendimento, porque você também está atendendo online. Esse bate-papo aqui é online, eu já aprendi várias coisas para me atentar. Então, como que funciona o seu atendimento hoje? Eu sei que você tem Instagram, um novo perfil, conta tudo para as manas que estão nos assistindo. Legal, bacana. Eu comecei o meu trabalho na clínica em si, na psicologia como um todo, ainda na faculdade. Eu comecei no ano de 2010, já trabalhando com questões e pessoas em situação de vulnerabilidade e atendimentos mais voltados a questões de luta e violência. Então, eu começo esse processo ainda na faculdade e vou construindo a carreira clínica ao longo dos anos. Atendi durante um bom tempo presencialmente. Com o surgimento das tecnologias, veio toda essa questão da pandemia, eu começo essa construção da carreira clínica online, o que eu acredito que seja muito positivo, porque, na minha experiência, as pessoas encontram maior facilidade de se programar, de encontrar um momento para si, de olhar para si, de estar presente na terapia, porque esse processo de autocuidado, ele não pode ser de muitas interrupções. Então, se a pessoa tem muita dificuldade de deslocamento, ou não está no seu país de origem, ou não está em um local que tenha psicólogos, eu vejo que é muito positivo fazer o acompanhamento online. As minhas sessões, elas duram sempre em média de 1 hora, às vezes um pouquinho menos, se for o caso do paciente, porque eu faço algumas análises, então, alguns ele vai ficar melhor no processo se for 45 minutos do que 1 hora, outros vão precisar de 1 hora. São sessões semanais, elas acontecem, então, periodicamente. Eu sempre proponho à pessoa que ela procure buscar um período aí de 3 meses no mínimo, para que a gente faça esse processo pelo menos inicial, até para você considerar aí essas questões de ansiedade minimamente ali identificadas. As sessões eu costumo atender no período da noite, no período noturno, aos sábados também. Eu tenho um olhar de orientação psicanalítica, na verdade, eu gosto muito do Winnicott, muito desse processo de olhar para o ambiente, como a gente foi amadurecendo a nossa vida, né? Por isso que eu estou trazendo muitas questões das crenças, como eu amadureci minha vida e como eu entendi ela e o que ela reflete hoje no meu estado emocional. Então, durante o começo, vai ser só esse processo de identificação, que não é pouco, tá? Estou falando só, mas ele não é pouco, ele é muito importante. E depois a gente vai caminhando para um processo de autoconhecimento mais profundo, né? Então, eu tenho pacientes que estão comigo já há um bom tempo, outros ficam ali os seus 6 meses, que é a terapia da crise, e resolve o seu problema, fecha ali o entendimento e segue em diante. Basicamente é isso. Muito obrigada, de coração. Podem mandar perguntas, eu estou super disponível. Normalmente eu procuro responder sempre no final do dia, quem me procura. E é isso, estou aqui, estou à disposição. É um trabalho que eu acredito muito, né? Eu entendo que quando uma mulher começa a se movimentar e apoiar outras mulheres, ou quando os homens começam a se reconhecer nessa sociedade, né? Se entender também, a gente consegue mudar muita coisa, né? Principalmente o nosso universo. E obrigada pelo convite, Kim. Estou muito Obrigada feliz. eu. Obrigada eu, Mona. Gente, foi isso. Mais uma vez, muito obrigada a todos, a todas, a todos que estão aqui presentes, sempre fortalecendo, divulgando o nosso trabalho. Até o próximo Cadê Entrevista. Um beijo, Mona. Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.